pessoal, bem-vindos de volta a mais uma videoaula. A gente vai falar nesse vídeo sobre osmorregulação, então a gente vai dar uma visão geral para introduzir aí esse assunto para vocês. Então a gente tem que começar falando de osmorregulação, na verdade, sobre aqueles animais que não regulam a sua composição dos seus líquidos corporais. Então a gente tem alguns animais que são conformadores, então eles não regulam a composição do líquido corporal, por exemplo, desse poliqueta aqui, vai ser muito semelhante à composição do líquido externo, né, da água onde ele está, né, inserido em seu ambiente. Porém, mesmo nesses animais em que a gente tem a conformação ao invés da regulação, a gente tem nas células os canais iônicos, mantendo aí as diferenças de concentração, né, com as quais vocês já estão familiarizados. Então, a gente tem mais sódio fora da célula, mais potássio no interior da célula, né? A gente tem diferenças na concentração de cálcio e a gente tem tanto canais quanto bombas que mantêm essa diferença de concentração entre o meio interno da célula e o meio externo, mesmo naqueles animais que vão ser conformadores, como esse nosso poliqueta aqui do exemplo. Porém, quando a gente fala em osmorregulação, a gente vai pensar naqueles animais que têm a capacidade de controlar a composição do seu líquido extracelular. Então, dos líquidos corporais, como por exemplo o líquido intersticial, e não apenas do interior das células. E aí a gente vai ter diversos animais em diversos ambientes, com estratégias diferentes para controlar essa composição dos líquidos corporais. Então, nós temos algumas estratégias em animais de água salgada, como esse peixe aqui, a donzelinha. A gente tem estratégias para animais que vivem em ambientes secos, como os lagartos, né, e alguns outros répteis que habitam desertos. A gente tem estratégias para aqueles peixes que vivem, né, em água doce, como o peixe beta aí, que vocês estão vendo na imagem. Então, ao longo das próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho sobre essas estratégias. E aí a gente vai falar bastante sobre os cordados, porque eles sofreram muitas modificações na sua capacidade de osmorregulação ao longo da evolução. Então, se a gente olhar, por exemplo, para o peixe bruxa, né, que é essa espécie aqui da imagem, como um exemplo, a gente tem esse peixe com uma semelhança entre o seu líquido extracelular corpóreo e a água do mar onde ele está. Então, as concentrações de cálcio, magnésio, né, e outros íons também são muito semelhantes entre o líquido intersticial, né, os líquidos corporais do peixe bruxa, e a água, né, ao seu redor, né, a água no seu ambiente. Já os peixes cartilaginosos, eles controlam bastante a sua concentração iônica no corpo, né, e aí eles controlam essa osmolaridade. A osmolaridade ela se mantém próxima à da água do mar, porém a composição iônica no corpo desses animais é diferente. Então a gente vai ver também ao longo dos próximos vídeos as estratégias, né, dos peixes cartilaginosos para manter essa osmolaridade próxima à água do mar, porém composição iônica diferente. Já os peixes ósseos, né, os teleósteos, eles regulam tanto o perfil iônico quanto o osmótico do líquido extracelular. Então, quando a gente olha para peixes teleósteos, tanto de água salgada quanto de água doce, eles vão ter a composição iônica, né, os íons nos seus líquidos corporais, diferentes daqueles que a gente encontra na água, né, em concentração diferente, como a osmolaridade também vai estar diferente entre a da água e a dos líquidos corporais dos meus peixes teleósteos, independente dele estar na água salgada ou na água doce. A gente vai ver que peixes de água salgada e água doce, eles utilizam estratégias diferentes para fazer essa regulação, mas ambos fazem regulação do seu perfil iônico e osmótico, né, dos líquidos corporais. E aí, quando a gente fala de diversidade de estratégias para regular a concentração iônica e as molaridades dos líquidos corporais, a gente tem que pensar sempre em diferentes ambientes. E aí eu falei até agora, né, dos peixes, os peixes cartilaginosos, os peixes ósseos, mas a gente tem que pensar naqueles animais que saíram também do ambiente aquático e vieram conquistar o ambiente terrestre. E aí, ao longo da evolução, a gente teve basicamente duas conquistas aí do ambiente terrestre. Uma primeira feita pelos artrópodes e outra feita pelos tetrápodes, né, mais tarde no nosso tempo evolutivo. E aí a capacidade de controlar a composição do líquido extracelular, ela foi importante para essa conquista do ambiente terrestre nas duas vezes.
porque esses animais eles não podem contar com líquido ao redor, né, para se hidratar, por exemplo. Então eles têm que ter alguma espécie de resistência à desidratação e eles têm que ter formas aí para regular também a sua composição iônica e a sua osmolaridade corporal, mesmo estando em ambientes fora d'água. Na primeira conquista do ambiente terrestre pelos artrópodes, uma superfície resistente à desidratação, então uma camada aí de revestimento corpóreo rígido e resistente que protege esse corpo da desidratação, parece ter sido uma adaptação muito relevante do ponto de vista da osmorregulação. Já nos tetrápodes, a gente tem aí o surgimento de formas alternativas para excretar resíduos nitrogenados. Então, a gente vai ter tetrápodes que não vão excretar diretamente amônia, né? E aí a gente vai falar ainda, né, nas nossas próximas aulas sobre as excretas nitrogenadas, quais são elas, né? Então, a gente vai falar sobre ureia, sobre ácido úrico, sobre amônia e mostrar um pouquinho de como que isso pode ter sido importante para a conquista desses hábitats terrestres pelos tetrápodes. Então, existem soluções diversas para diferentes, né, desafios evolutivos, quando a gente fala entre animais de água salgada, de água doce, ou animais aquáticos e animais terrestres. Mas muitas vezes a gente olha, né, para diversas soluções para o mesmo desafio evolutivo. Então, as células elas têm muitas soluções, né, para equilíbrio iônico e hídrico, né, em animais aí de pequeno porte. Então, a própria troca, né, de íons ela é uma forma de equilíbrio iônico e hídrico. A gente tem ainda, né, a excreção de nitrogênio e equilíbrio do pH, muito ligado às vezes a estruturas especializadas como os rins que nós encontramos, né, que a gente está vendo aqui nessa figura, os rins que nós encontramos no corpo humano, né, essa figura aqui é um rim humano, então nós temos rins e ele é aí a estrutura que faz essa excreção de nitrogênio e nos ajuda a equilibrar o pH sanguíneo. Gente, quando esses mecanismos, né, de equilíbrio hídrico e iônico eles sofrem alguma alteração e saem da homeostase, isso pode levar a prejuízo no funcionamento de macromoléculas no interior da célula ou até mesmo a morte celular. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo da hemácia. Essa hemácia do meio ela está em equilíbrio, né? Então ela não está ganhando nem perdendo muita água, ela está mantendo seu formato aí em homeostase, né? Aquele formato que é o ideal para carregar o oxigênio. Já aqui a gente tem uma hemácia que ela é menos concentrada do que o meio no qual ela está inserida, então ela tende a perder água para o meio, então ela está murchando, isso prejudica muito o funcionamento de macromoléculas. Nesse terceiro exemplo, aqui nós temos uma hemácia que ela está mais concentrada do que o meio no qual está inserido, então ela ganha água, isso faz com que a célula inche e pode até chegar, né, a arrebentar aí a membrana dessa célula, causando a morte celular. Dessa maneira, vocês podem ver que o equilíbrio hídrico e iônico ele é muito importante, ele tem uma vital importância na vida dos indivíduos. E como eu venho falando, né, ao longo do vídeo, em diferentes ambientes os indivíduos vão enfrentar diferentes desafios. Então, ao longo dos próximos vídeos também, a gente vai falar aí de 3 ambientes no qual os indivíduos eles enfrentam desafios para a regulação dos seus íons, né, e da sua osmolaridade. O primeiro deles é no mar. Então, no mar, os animais eles têm que excretar íons, seja ele H+, ou Cl-, contra o gradiente de concentração eletroquímico e obter água do meio. Então, a água do mar ela é muito concentrada, por exemplo, em sódio. E mesmo assim, os animais eles têm que excretar esse sódio e obter água sem acumular o excesso de sódio no corpo. Então, eles vão ter aí adaptações para fazer isso contra o gradiente de concentração. Já na água doce, os animais eles têm que obter íons e eliminar o excesso de água. Então, a gente tem um desafio um pouco oposto àquele do mar, né? A gente tem íons pouco concentrados na água e esses animais eles têm que obter esses íons, mesmo assim, contra o gradiente de concentração e manter o seu corpo mais concentrado do que a água e eliminar o excesso de água para que ele não fique, né, com esse excesso de água prejudicando as suas funções corporais. Já no ambiente terrestre, um dos principais desafios aí é evitar a perda de água. Então, além de obter íons e obter água, que pode ser feito através do alimento, como a gente vai ver,
os animais eles têm que evitar perder água para não sofrer desidratação. Então, existem estratégias diversas de regulação iônica e osmótica. E aí, dependendo, né, do qual é a espécie, de qual ambiente que a gente está falando, essas estratégias elas vão estar aí utilizando diferentes locais de troca de íons, certo? Então, se a gente fala de uma espécie aquática, como peixe, a gente tem aí diferentes locais de troca de íons. Um deles é o tecido epitelial. A gente tem ainda superfícies respiratórias, no caso desse peixinho aqui, as brânquias. E a gente tem, em alguns casos, superfícies digestórias. Então, a gente vai ver que, dependendo do animal, cada uma dessas superfícies ela vai ganhar uma importância diferente nesse equilíbrio hídrico e iônico. A maioria dos animais possui ainda um sistema excretor especializado. Então, a imensa maioria dos animais vai possuir um sistema excretor especializado, representado aqui, por exemplo, pelos rins, né, que vão fazer aí a filtração dos líquidos corporais, né, em nós mamíferos. E aí a natureza dos gradientes iônicos e osmóticos entre os líquidos extracelular e os líquidos do ambiente vão diferir também de acordo com o ambiente. Então, a gente vai ter peixes de água salgada com adaptações diferentes daquelas adaptações de peixes de água doce. Bom, pessoal, era isso para uma visão geral aí sobre a osmorregulação. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. E se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Eu estou sempre aberta a responder aí as dúvidas de vocês. Até uma próxima!